Olá, tudo bem? Meu nome é Leandro, sou médico reumatologista, recém-chegado no Vera Cruz Hospital. E fui convidado pela Sou Patos para esclarecer algumas dúvidas a respeito da minha área, que é a reumatologia. Vale lembrar que a reumatologia é uma área muito ampla, muito diversa. Muitas pessoas não sabem o que faz um médico reumatologista, não conhece as doenças, não conhece os sintomas, os tratamentos. E estou aqui à disposição para responder as perguntas. Eu cursei medicina aqui em Patos mesmo, no Centro Universitário de Patos de Minas. Fiz residência de clínica médica no Hospital Regional Antônio Dias, pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. E fiz residência de reumatologia no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. E vim para o Vera, porque é um hospital pelo qual eu tenho muito carinho. Fiz estágio durante a graduação no CTI e estou muito feliz de começar a atender nesse hospital tão querido. Então, a reumatologia é uma especialidade muito associada à clínica médica, que envolve, que estuda doenças relacionadas ao sistema músculo-esquelético e ao tecido conjuntivo. Pensando no sistema músculo-esquelético, envolve as doenças que afetam as articulações, os ossos, os músculos, tendões, são várias essas condições. Envolvendo o tecido conjuntivo estão o lúpus, a artrite reumatoide, a esclerose sistêmica. Então são diversas doenças muito amplas, que vão desde doenças que têm uma ampla prevalência, e uma baixa gravidade, perpassando toda uma intensidade, chegando até doenças que têm uma gravidade muito intensa, que podem levar o paciente ao CTI e pode levar até a óbito. Então, reumatismo, inicialmente falando, é um termo popular, muito conhecido. Todos nós já ouvimos, alguém falando: eu tenho reumatismo, minha mãe, minha avó tem reumatismo. Mas o termo reumatismo é um termo muito amplo, que envolve cerca de 150 a 200 doenças, E elas são classificadas de diversas formas. Elas podem ser classificadas dentro das doenças não traumáticas, como bursites e tendinites. Podem ser classificadas como dentro das doenças de síndromes dolorosas, como a fibromialgia. Com certeza todos já ouviram falar sobre essa doença, muito comum no nosso meio. As doenças autoimunes, como o lúpus, como a artrite reumatoide, como a espondilite anquilosante, como eu já citei anteriormente, mas vale citar novamente porque são doenças clássicas dentro da reumatologia. Então, são doenças muito variadas e que o reumatologista deve estar estudando diariamente cada uma dessas doenças, porque são muitas nuances entre elas. Uma doença pode ter um componente de uma outra doença e se juntar com outra e formar uma bem mista, Tem até uma doença da reumatologia que se chama doença mista do tecido conjuntivo. Então, só para ilustrar para vocês a amplitude e a diversidade dessa especialidade tão apaixonante que é a reumatologia. Então, como a gente já tem falado, durante a entrevista, existem muitas doenças. Então, as doenças elas têm muitos sintomas característicos de cada uma delas. Mas o sintoma principal da maioria das doenças reumatológicas é a dor, Então a dor ela pode ser de origem mecânica ou de origem inflamatória. A dor de origem mecânica é aquela em que o paciente tem piora da dor ao movimento. Então um exemplo clássico desse tipo de dor é a dor da osteoartrite, ou artrose, ou desgaste, como ela é popularmente conhecida. Então o paciente que andou, doeu, então isso tem uma característica de uma doença, de uma dor de origem mecânica. Por outro lado, se o paciente tem uma piora da dor
ao repouso e uma melhora da dor ao movimento, isso se encaixa dentro das doenças, dentro das dores de origem inflamatória. Esse tipo de dor é clássico da artrite reumatoide, da artrite psoriásica, da espondilite anquilosante, do lúpus eritematoso sistêmico. Né? Esses pacientes que têm essas doenças acordam de manhã com dor, com inchaço nas articulações, às vezes com vermelhidão, com rigidez articular, então a junta fica dura, né? Fica difícil de abrir e fechar a mão. E essa rigidez permanece por mais ou menos mais de uma hora. Diferente da dor de origem mecânica, em que essa rigidez é menor do que uma hora. Então, assim, como eu já falei, são vários os sintomas, né? Tem lesões de pele, também queda de cabelo, aftas, né? Orais e genitais, dormências, né? Porque as doenças hematológicas podem acometer também os nervos. Enfim, são diversos sintomas, mas o principal é a dor. E como que nós vamos diferenciar a dor advinda de uma doença reumatológica, diferenciando de uma dor vinda de um traumatismo, por exemplo, né? Isso através da história clínica. O reumatologista ele vai saber diferenciar esse tipo de dor, esse tipo de doença, perguntando, né, ao paciente o que aconteceu. Por exemplo, se o paciente torceu o pé e acontece dor quando ele anda, então provavelmente é uma dor de origem mecânica advinda do entorse, né? Os pacientes que têm doenças inflamatórias, autoimunes, eles não têm um estímulo específico causando essa dor. Então, a pessoa que tem lúpus eritematoso sistêmico, por exemplo, ele não teve um trauma para ter dor nas juntas. Então, basicamente, a diferença é essa. Sim, foi feito um estudo recente em que os pesquisadores utilizaram um questionário auto-aplicado, né, entregaram esse questionário para os pacientes e 70% destes pacientes com doenças reumatológicas afirmaram que o frio piora a intensidade das dores. Não se sabe ao certo, né, aprofundadamente o motivo, né, a fisiopatologia, mas acredita-se que com o frio, o suprimento sanguíneo nas articulações tem uma redução, uma leve redução. E isso pode estar associado a essa influência para aumentar as dores. Nesse estudo, os pacientes relataram que o outono e o inverno são as duas estações do ano que mais provocam o aumento das dores. E isso nós conseguimos ver diariamente, né, no consultório. Essa influência é nítida. Sim, existe associação, né? Algumas doenças têm essa associação, outras nem tanto. Claramente, o lúpus eritematoso sistêmico é uma doença associada à genética. Então, a mãe que tem lúpus tem uma chance maior de ter filhos que vão desenvolver lúpus, né? Diferente da mãe que não tem lúpus. Então, é clara essa associação. Outro exemplo clássico é a espondilite anquilosante, que tem um perfil genético muito evidente. A artrite reumatoide é outro exemplo claro que a gente vê no dia a dia. Em contrapartida, a osteoartrite, por exemplo, a pessoa mais idosa, né, lá com seus 70, 80 anos. A osteoartrite está mais associada à idade e à obesidade, e não tanto com relação à hereditariedade. Claro que o paciente jovem com osteoartrite, que é a artrose primária, a gente tem que investigar, né? Aí sim pode ter relação. Mas o paciente mais idoso, o paciente mais obeso, aí a genética não está tão relacionada assim. Então, a fibromialgia é uma doença extremamente comum no consultório do reumatologista. No consultório do clínico geral também é muito comum, né? É uma doença que tem como papel central de sintoma a dor, né? É uma dor generalizada, ela faz parte das síndromes dolorosas
E o paciente ele vai ter uma distorção a nível central, né, da percepção que ele tem frente à dor. Então, para as pessoas que não têm fibromialgia, um estímulo como um toque, um aperto, o simples roçar da roupa no corpo não causa dor. Mas para o paciente que tem fibromialgia, esses estímulos causam dor e são dores intensas. A gente acredita que a fibromialgia surge por diversas maneiras. Traumas, né? Traumas psicológicos, traumas, por exemplo, acidente de trânsito, né? O paciente teve um trauma e isso pode ser um gatilho para desencadear a dor, para desencadear a fibromialgia, né? Com relação ao diagnóstico, antigamente era considerado um diagnóstico de exclusão. Ou seja, tinha que investigar outras doenças e se não existisse nenhuma outra doença que causasse dor, a pessoa tinha fibromialgia. Hoje não é assim. A gente vê no dia a dia de consultório que o paciente pode ter uma doença inflamatória, por exemplo, uma artrite reumatoide, e concomitante ter a fibromialgia junto, né? Então a fibromialgia não é uma doença de exclusão, não tem que excluir outras doenças. Claro que como o reumatologista lida com doenças que causam muita dor, ele tem que conseguir separar o que é uma doença inflamatória, por exemplo, e o que é a fibromialgia, porque os tratamentos são completamente diferentes. Outros sintomas além da dor que o paciente tem é uma fadiga intensa, cansaço, né? Dorme, deita, tá cansado, acorda, tá cansado, durante o dia tá cansado. Depressão e ansiedade são sintomas muito comuns associados à fibromialgia. Alterações gastrointestinais, dor abdominal, até mesmo diarreia pode estar associado. Dormências, né? Ter dormência na mão, dormência no pé, isso também está associado aos sintomas da fibromialgia. Com relação à prevenção, o paciente ele precisa ter qualidade de vida, né? Ir contra a depressão, ir contra a ansiedade, ter lazer, né? Passear no parque, estar com a família, com os amigos. Isso tudo contribui para evitar o aparecimento da fibromialgia. E o contrário disso, né? Estresse, traumas, depressão, isso faz com que o paciente possa ter mais chance de desenvolver essa doença. Com certeza. A atividade física ela tem benefícios para qualquer paciente que tem qualquer tipo de doença, né? O exercício físico vai trazer vitalidade, vai trazer autoestima, né? Porque o paciente vai perder peso, vai ter um enrijecimento da musculatura, então isso vai fazer bem para qualquer paciente. Falando da fibromialgia, esse benefício ele é extremo, né? A gente sempre comenta para o paciente no consultório que o tratamento da fibromialgia ele é 90% do paciente e 10% do médico. Claro, o médico vai prescrever medicamentos, mas a atividade física está em primeiro lugar no tratamento da fibromialgia. Tem 3 pilares no tratamento. A atividade física em primeiro lugar, porque ela vai fazer toda a diferença no tratamento, né, pelos motivos que eu já falei. A atividade física vai desencadear a liberação de hormônios do prazer, o paciente vai se sentir melhor, vai ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, o segundo pilar é a educação do paciente. Então, o paciente entendendo a doença que ele tem, ele vai saber lidar com os sintomas, ele vai saber lidar com as suas dores, ele vai conseguir controlar esses sintomas. E o terceiro pilar é o pilar do médico, né? A prescrição de medicamentos que vão agir a nível central, né, como a gente já falou anteriormente, para tentar diminuir essas dores tão importantes que estão presentes na fibromialgia.
depende da doença, depende da manifestação, da gravidade dessa doença. Porque como eu já disse anteriormente, as doenças reumatológicas são muito heterogêneas. Né? Tem pacientes que têm doenças leves, tem pacientes que, na mesma doença, né, se for comparar um paciente com lúpus, tem uma doença leve, tranquila, pouco agressiva. Em contrapartida, tem um paciente com lúpus, né, a mesma doença, mas que tem manifestações muito agressivas, né, que podem até levar ao óbito. Então, os pacientes que têm doenças leves podem atingir um momento da sua vida, um momento da doença, em que é possível retirar a medicação. Como a gente está falando do lúpus especificamente, depois da menopausa, as mulheres tendem a ter uma regressão do lúpus. Né? Então pode ser que um paciente de 60, 65, 70 anos não precise tomar mais remédio para o lúpus. Porém, uma jovem de 15, 20, 30 anos, o lúpus vai exigir uma imunossupressão, vai exigir medicações mais importantes. Outro exemplo é a espondilite anquilosante. O paciente que está com a doença controlada, pode ser que com muita parcimônia, com muito cuidado, né, o reumatologista consiga espaçar a medicação, né, até que consiga suspender. Mas o reumatologista, o paciente tem que estar de olho, porque como o sistema imunológico é muito imprevisível, pode ser que o paciente a qualquer momento ele tenha uma exacerbação da doença. Nós falamos da fibromialgia anteriormente. A fibromialgia também é uma outra doença que pode não exigir tratamento com o decorrer do tempo. Né? O paciente fazendo a sua parte, fazendo atividade física, tendo o seu lazer, pode ser que ele consiga cessar o tratamento. Sim, podem causar problemas no coração. Quem tem doenças reumatológicas, as doenças autoimunes, né, tem um risco cardiovascular aumentado, né, se a gente comparar as pessoas que não têm doença reumatológica. Por exemplo, no lúpus, a chance de ter infarto é maior. Né? A pessoa que tem lúpus tem mais chance de ter infarto. O mesmo acontece com a artrite reumatoide, o mesmo acontece com a artrite psoriásica, o mesmo acontece com a espondilite anquilosante. São doenças que são inflamatórias, né? E o estado inflamatório corporal lesiona o vaso, né? lesiona a artéria que está lá no coração, e isso pode desencadear, né? Aumentar a chance de desenvolver infarto. Considerando, por exemplo, a artrite psoriásica, que a gente não falou tanto ainda, mas é muito comum no consultório do reumatologista, o que é artrite psoriásica? Só para a gente ilustrar um pouco. É aquele paciente que tem lesões de psoríase, né, lesões de pele, aquelas crostas que coçam bastante, e tem artrite junto. Né? É uma doença específica, não é qualquer artrite. É a artrite relacionada à psoríase. Quem tem essa doença tem um risco muito mais aumentado de ter problemas de coração, principalmente o infarto. A gente até comenta que o mais correto a ser falado não é a artrite psoriásica, e sim a doença psoriásica. Porque junto com a artrite, com a psoríase, vem o colesterol alto, a glicemia alta, o triglicérides alto, né, a chamada síndrome metabólica, e tudo isso vai aumentar a chance do paciente ter infarto, do paciente ter AVC. Né? Então, respondendo a sua pergunta, sim, as doenças reumatológicas aumentam o risco cardiovascular. Isso é muito importante nós comentarmos, porque como nós já dissemos anteriormente, as doenças da reumatologia podem ser muito sistêmicas, né? Novamente, citando o lúpus, é uma doença muito sistêmica, pode acometer o rim, as articulações, a pele, enfim, vários órgãos.
E outras doenças potencialmente graves dentro da atuação do reumatologista também podem acometer diversos órgãos, como as vasculites sistêmicas, né? Por exemplo, a granulomatose com poliangeite, a poliangeite microscópica, a doença de BC, né? A arterite de células gigantes. Então são doenças que vão atacar os vasos, vão inflamar os vasos e vão acometer os locais que têm vasos, ou seja, todo o corpo, né? Então pode ter acometimento renal, acometimento de pele, causando lesões de pele, né? Acometimento no cérebro, acometimento nos nervos, né? Então são doenças que vão atacar diversos órgãos. Outras doenças que nós não comentamos nessa entrevista é a esclerose sistêmica. É uma doença do tecido conjuntivo, né? Diferente da esclerose múltipla, né? Lá da neurologia. É uma doença que vai acometer a pele, né? A pele do paciente vai ficar mais rígida, né? Vai acometer também o pulmão, vai acometer as articulações, pode acometer o coração, né? Então isso é uma doença importante também dentro da nossa área. Outra doença importante é a síndrome de Sjögren. É também uma doença do tecido conjuntivo que vai causar olho seco, boca seca e também vai acometer diversos outros órgãos, dependendo da intensidade de cada paciente. Então é muito importante a gente deixar claro da heterogeneidade das doenças da reumatologia. Não é só fibromialgia, não é só artrite reumatoide, não é só artrose, tem uma gama de doenças que chegam no consultório do reumatologista. O impacto da COVID nos pacientes com doenças reumáticas foi e é intenso, né? Primeiramente, nós podemos falar do impacto psicológico. Os pacientes, não só os pacientes com fibromialgia, mas todos nós, né? Até quem não tem fibromialgia, até quem não tem doença reumatológica, foi amplamente afetado pela pandemia da Covid-19. Né? Nós nunca vamos esquecer daquele período de lockdown em que nós não podíamos sair de casa, né? Nós víamos as ruas vazias, né? Nas grandes capitais, essas grandes avenidas vazias porque as pessoas não podiam sair de casa. O filho não podia visitar o pai, né? O irmão não podia visitar o irmão, o amigo, o namorado, a namorada. Então nós ficamos presos dentro de casa. Então isso afetou psicologicamente grande parte do mundo. E considerando o paciente que tem fibromialgia, ele que já tem o psicológico um pouco mais sensível, né, em alguns casos, esse paciente foi muito afetado, né? Nós vimos no dia a dia de consultório que a fibromialgia foi mais intensificada nesses pacientes, né? Então isso com relação ao ponto de vista psicológico. No ponto de vista autoimune, nós vimos também os pacientes terem as suas doenças descompensadas após desenvolver o Covid-19, né? Lúpus, por exemplo, que é uma doença muito sistêmica, nós vimos os pacientes exacerbando a doença por causa da infecção, né? As doenças reumatológicas, as doenças autoimunes são doenças inflamatórias. O Covid também é uma doença inflamatória. Então, né, a associação é grande porque a fisiopatologia está muito semelhante. Então, os pacientes que já tinham doença autoimune foram exacerbadas, alguns, né? E os pacientes que não tinham doenças reumatológicas, tanto fibromialgia, tanto doenças autoimunes como lúpus, como as vasculites, né, que nós não falamos até agora, porque são as doenças mais raras, mas que o reumatologista trata também, né? Então, esses pacientes começaram a ter doenças reumatológicas depois da infecção pelo Covid. Eu lembro de um paciente que ele teve Covid e 15 dias depois ele desenvolveu uma doença chamada poliangeite microscópica. É uma vasculite sistêmica, né, que está dentro das doenças da reumatologia, grave, né, potencialmente fatal, e o paciente desenvolveu essa doença após o Covid. Então,
aí a gente consegue concluir que psicologicamente o Covid afetou, piorou as doenças que já estavam controladas e desenvolveu doenças nos pacientes que não tinham doenças reumatológicas. Então o Covid influenciou bastante o nosso meio.